Pessoal, sejam bem-vindos ao programa Poder, Política e Ocultismo, programa de número 3. Hoje nós falaremos sobre os templários. Tá? Mas antes, pessoal, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso partido, o partido que nós estamos lutando aí, né, para estabelecê-lo. E então eu gostaria de passar um pouquinho das nossas ideias. O Partido Místico Liberalista Brasileiro é um partido novo e em pouco mais de uma semana nós já temos quase 600 pessoas que manifestaram apoio para esse partido. É um partido que está numa fase embrionária, tá? E nós estamos precisando das fichas de apoio, né, partidário, que não representa filiação e nem recai em qualquer ônus, basta apenas entrar na nossa página lá no Facebook, baixar, né, o aplicativo do Google Docs, você já baixa, imprime, preenche, assina, manda para a gente se vocês simpatizam com essa ideia de alguma coisa nova. Esse partido vai estar aberto a todos os ativistas políticos que possam ajudar para que todos nós possamos mudar, né, esse nosso país, mudar o nosso Brasil. Nós não nos podemos mais permitir a mesmice. Um país de dimensões continentais como o nosso só tem mesmo esse nível de corrupção para impedir que ele cresça. Então nós temos que extirpar esse câncer social que estabeleceu na nossa política, que está destruindo os nossos patrimônios. Isso não pode mais acontecer. Vamos cuidar do que é nosso. Vamos endireitar esse país. É impressionante como, mesmo sem ser economista, ver a quantidade de manobras econômicas imbecilizadas que o nosso governo vem fazendo, e ainda tentando governar por medidas provisórias. Que fique bem claro, nós não estamos fundando nenhuma seita, e muito menos diretriz religiosa. Estamos congregando pessoas que tenham a mente livre, num sentido único voltado para o aprimoramento individual, cada qual dentro da sua filosofia ou base de crenças. O respeito pela liberdade e igualdade, tal como prega o conceito liberalista, é a que nós queremos passar para vocês. Então, o que vocês viram até agora, que nós estamos mostrando, nesses próximos dias, nosso site com plano de governo vai estar no ar. Então vocês vão compreender a extensão daquilo que está sendo criado, com certeza, com auxílio das forças do alto. Então, é muito importante que vocês não sejam vítimas aí do preconceito, analisem, conheçam o nosso trabalho, tá? Participem se assim desejarem, para só então, com bases sólidas e fundamentadas, possam sugerir algo que possa nos ajudar nessa nossa luta. Eu não creio que qualquer pessoa esteja contente com os atuais rumos da nossa política brasileira. Mas se estiverem, tudo bem, aí eu me calo. Mas eu não pretendo, o que nós podemos dizer é que nós não pretendemos decepcionar ninguém. Eu acho que o brasileiro já teve decepções políticas suficientes para mais de um século. Nós não precisamos de centenas de milhões de reais para viver bem. Precisamos sim de aprender a viver em paz consigo mesmo. Porque de que adianta altas somas financeiras se o indivíduo tem a sua própria consciência como seu principal algoz? Nossa ideologia partidária nos diz sobre a necessidade da reforma interior, para que possamos operar grandes reformas exteriores. Vamos fazer melhor, meus caros, mas sem a mácula da demagogia. Eu, você, todos juntos, se assim desejarem. Nós somos capazes, demos o pequeno primeiro passo. Já vimos muito sofrimento com o nosso povo, mas ainda há muito para fazer. Por isso, hoje, vamos nos perguntar que mudanças poderiam ocorrer com o nosso país se tudo continua do mesmo jeito que está. Podemos progredir, nós, místicos, e ensinar à humanidade? Essa é a nossa oportunidade. É a nossa oportunidade de responder essa questão. É o nosso momento. Este é o nosso tempo de voltar a dar trabalho à nossa gente, de abrir as portas
dar oportunidade aos nossos filhos, de restaurar a prosperidade e promover a paz, de mostrar que podemos ser um só pensamento, um só ideal, pois enquanto houver vida, haverá esperança. Querem fazer diferença? Façam agora. Ajudem-nos agora. Tragam-nos seus dons, suas aptidões, e o Partido Místico Liberal Brasileiro o receberá de braços abertos. Nós riremos daqueles que nos dizem que não somos capazes de operar mudanças e de fazer a mágica real acontecer em nossas vidas. Penso que estamos sendo guiados pelo alto, não uma única pessoa, mas todos nós que aqui arregaçarmos as mangas e começarmos a trabalhar. Trabalhemos com alegria e nada nos faltará. Grato pela força de todos e vamos em frente. Então vamos agora dar o início ao nosso programa. Então, muito bem. A Ordem Templária ela foi criada aproximadamente há 11 mil anos por Rama e foi recriada em 1010 antes de Cristo por Enoque e Elias, tendo como um dos seus principais discípulos o rei de Jerusalém, Salomão. Salomão, rei filósofo, resolveu criar uma equipe de homens sábios a fim de conservar e propagar os ensinamentos adquiridos, constituindo uma equipe composta por um chefe, 3 mestres, 12 companheiros e 72 aprendizes. Desses últimos surgiram os templários, e um dos templários, depois, mais tarde, com a perseguição aos templários, se refugiou na Escócia e fundou a franco-maçonaria. A nossa ordem, no decorrer dos anos, adquiriu conhecimentos espirituais e culturais profundos e, consequentemente, se tornou uma potência mundial, influindo em todos os setores e em diversos países. Durante a Idade Média, sua força era tal que influenciou inclusive nos destinos de todas as potências, causando inveja e a ganância dos diversos reis. Filipe o Belo, rei da França, encontrando-se endividado pelas desastrosas guerras que havia empreendido e encontrando-se com seus tesouros reais à míngua, voltou os seus olhos gulosos para as fortunas templárias e, mancomunado com o Papa, tentou destruir a Ordem Templária, apossando-se dos seus tesouros. Esta guerra santa culminou, na época, com a prisão e morte do nosso dirigente Jacques de Molay em 1314 e com a prisão e morte em toda a França de diversos outros nobres templários. Porém, tal qual a Fênix, a Ordem Templária não foi extinta. E os nobres refugiados em outros países deram continuidade à sua filosofia de vida. Embora com outros nomes, a Ordem Templária ela influenciou e esteve presente nos grandes acontecimentos da humanidade, inclusive no descobrimento das Américas, do Brasil, na Revolução Francesa, na independência de diversos povos e na descoberta de grandes inventos e curas. No dia 18 de março, Paris amanheceu nervosa. Jacques de Molay, grão-mestre da Ordem dos Templários, iria para a fogueira. O condenado à morte pediu 2 coisas: que atasse suas mãos juntas ao peito, em posição de oração, e que estivesse voltado para a Catedral de Notre-Dame. No caminho, parou e fitou 2 homens que o haviam condenado, rei Filipe o Belo e Papa Clemente V. Rogou-lhes uma praga: antes que decorra 1 ano, eu os convoco a comparecer perante o tribunal de Deus, malditos. Depois disso, calou-se e foi queimado vivo. As chamas consumiram de Molay, também terminaram com uma época da qual o grão-mestre foi o derradeiro símbolo, a das grandes sociedades secretas da Idade Média. Nenhuma foi tão poderosa quanto a sociedade templária. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, o nome completo dos templários. Enquanto o clero e a nobreza se engalfiavam na luta pelo poder, os templários, sem dever obediência senão o Papa, desfrutavam de uma independência sem par,
Segundo diz o historiador Malcolm Barber, o autor de The History of the Order of the Temple, uma história da ordem e do templo, um livro ainda inédito no Brasil. A ordem ela foi fundada em Jerusalém no ano de 1119. Seu propósito era dar proteção aos peregrinos cristãos na Terra Santa. A cidade tinha sido conquistada pelos cruzados em 1099, mas, ao chegar até lá, continuava sendo um grande problema. Ela era praticamente uma ilha, cercada de muçulmanos por todos os lados. A solução proposta pelo cavaleiro francês Hugues de Payens agradou o rei de Jerusalém, Balduíno II, a criar uma força militar subordinada à igreja. A ideia era inédita. Até então, existiam monges de um lado e cavaleiros do outro. Payens inventou uma nova figura, a do monge cavaleiro. Diz Marion Melville, autora de La Vida Secreta de los Templários, que o exército seria formado por frades bons de espada e que fariam, além dos votos de pobreza, castidade e obediência, um quarto juramento, o de defender os lugares sagrados da cristandade, e, se necessário, liquidar os infiéis. Balduíno alojou-os no local onde outrora fora construído o mítico Templo de Salomão, e também com o significado místico de se ter um templo de si, o Templo do Espírito Santo. Daí o nome do grupo, Templários. Em 1129, a ordem recebeu a aprovação do Papa no Concílio de Troyes. Em 1139, veio a consagração definitiva. Uma nova bula papal isentava os templários da obediência às leis locais. Eles ficariam submetidos, dali em diante, somente ao sumo pontífice. Os cavaleiros do templo admitiam excomungados em sua igreja, o que era uma senhora blasfêmia para a mentalidade religiosa da época. Certa vez, um grupo de templários interrompeu, entre risos e com uma revoada de flechas, uma missa na Basílica de Jerusalém. O padre era de outra ordem, a dos hospitalários, e entre as duas havia uma rixa histórica. Apesar da bravura reconhecida, os templários muitas vezes foram censurados por seu orgulho e arrogância. Afirma o historiador francês Alain de Mouger no livro Os Templários, uma cavalaria cristã na Idade Média. Os cavaleiros do templo também eram proibidos de se confessar a outros que não fossem capelães templários. Igualmente, o livro da regra, que tinha sido escrito por ninguém mais e ninguém menos que Bernardo de Claraval, era restrito ao alto escalão da ordem. Os outros tinham que sabê-la de cor, e era uma forma de preservar caso caísse em mãos erradas. Porém, entre cochichos, se especulava que a regra continha artigos secretos cifrados, cuja interpretação dava posse de conhecimentos esotéricos, tal como a fonte da juventude e a transmutação de metais. Com o crescimento da ordem, os templários não pararam mais de receber doações. E em pouco tempo estavam administrando uma gigantesca fortuna espalhada por toda a Europa, composta por peças de ouro, prata, castelos, fortalezas, moinhos, videiras, pastos e terras aráveis. O grupo emitia cartas de crédito. O peregrino à Terra Santa depositava uma determinada soma na Europa que podia ser resgatada quando chegasse a Jerusalém à custa de pagamentos de uma taxa. O Templo de Londres foi então chamado de precursor medieval do Banco da Inglaterra, e escreve o historiador britânico Edward Burman nos livros Templários, os Cavaleiros de Deus. Isso fez crescer os olhos de muitos novos adeptos. O teólogo inglês John de Salisbury, em 1179, se perguntava se os cavaleiros não tinham cedido às ambições terrenas. Essa suspeita se tornou certeza em diversos casos. Em 1291, a viúva de um nobre templário foi expulsa da sua propriedade na Escócia pelo chefe da ordem no país, Brian de G. Segundo o contrato firmado pelo marido, a posse das terras voltaria à família depois do seu falecimento. Maliciosamente, Brian recusou-se a devolvê-las. E o pior,
ordenou que seus homens arrombassem a casa da viúva. Como ela se agarrou à porta, em completo desespero, teve os dedos decepados pela espada de um cavaleiro. Enquanto os templários seguraram as pontas na Palestina, todos fizeram vista grossa aos seus desmandos. Porém, quando o jogo na Terra Santa virou, e os muçulmanos gradualmente reconquistaram a região, o processo culminou com a expulsão dos cristãos do solo sagrado em 1303, e a animosidade contra a ordem explodiu. A expulsão foi particularmente séria para os templários, cujo prestígio e função se identificavam com a defesa dos lugares da vida, morte e ressurreição de Cristo, diz Malcolm Barber. Na Alemanha, beber como templário virou sinônimo de bebedeiras, e Temperhaus, a casa do templo, lugar de farra e até prostituição. A ressaca pela perda da Terra Santa, porém, não foi o fundo do poço para os templários. A aliança com o Papa, que se mostrava tão útil desde o século XII, se revelou uma faca de dois gumes. Em 1305, o sumo pontífice Clemente V se tornou aliado do rei da França, Filipe o Belo, e os dois conspiraram para a destruição da Ordem do Templo. O rei precisava de dinheiro para financiar seu aparato bélico, diz Edward Burne. Em 1306, Filipe desvalorizou a moeda francesa, e os parisienses ficaram furiosos e saquearam a cidade. A coisa foi tão feia que Filipe, ironicamente, teve que se ocultar numa fortaleza dos templários nos arredores de Paris. Lá, bem sob os seus olhos, jazia as respostas para suas orações. Sacos e sacos de moeda de ouro. No dia 13 de outubro de 1307, uma operação sigilosa da guarda de Filipe deteve e encarcerou uma boa parte dos templários da França. As acusações eram pesadas e seguiam os moldes dos processos inquisitoriais daquela época. Rejeição da cruz de Jesus Cristo, beijos obscenos, sodomia e idolatria do diabo. A tortura foi legitimada pelo rei e os interrogatórios eram brutais. O cavaleiro Bernard Vado, por exemplo, teve os pés tão queimados que seus ossos acabaram expostos. Em 1312, no Concílio de Viena, o Papa extinguiu a ordem. A pá de cal foi a execução de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos templários. Os monges guerreiros que sobreviveram se mantiveram fiéis à igreja, vivendo no anonimato. Um detalhe curioso e mórbido. A praga rogada por Jacques de Molay pegou. Clemente morreu 40 dias depois de Jacques de Molay. E Filipe morreu em 29 de novembro daquele mesmo ano. Terminava assim a história dos Cavaleiros de Cristo. Terminava? Bem, ainda não. Depois das blitzes aos templários engendrada por Filipe o Belo, alguns frades tinham reconstruído secretamente a ordem. E dezenas de sociedades secretas posteriores seriam filhotes desse movimento. Será que isso é verdade? Quando fizeram essa pergunta ao historiador Malcolm Barber, ele apenas sorriu e respondeu com ironia. Como escreveu Humberto Eco e um pêndulo de Foucault, os templários sempre estão por trás de tudo. Então aí vocês têm alguns mitos e lendas, né, como as histórias mais fantásticas, como por exemplo Santo Grau, né, que a ordem teria sido fundada pelo priorado de Sião e que guardou o segredo da filha bastarda de Jesus Cristo. O segredo da arca perdida que detinha poderes miraculosos, que teria sido encontrada quando foi escavado o templo de Salomão. Os tesouros do templo, né, que teriam sido encontradas, né, o manuscrito Copper, encontrado na região do Mar Morto, que revelaria a localização do templo de Salomão e teria sido descoberto então pelos templários. E o maior dos mitos, que eu acredito, né, não era na verdade um mito, foi a praga rogada por Jacques de Molay, que foi realmente fulminante, matando o Papa Clemente V e o rei Filipe o Belo. Então, a sexta-feira 13 surgiu daí, a crença de que
é um dia de azar, teria surgido porque em 13 de outubro de 1307 foi a data que ocorreu a prisão dos Templários na França. Agora vamos falar um pouquinho sobre Baphomet. No processo movido contra a Ordem do Templo, que foi muito comentado, dizia que havia lá um certo ídolo que era atribuído poderes sobre-humanos. E esse ídolo, com o qual os gnósticos representavam o Deus eterno, ou o grande todo, tinha a cabeça barbuda em formato de bode. Foi por isso que os leigos inimigos da fé, da ordem, acusaram os templários de adorarem a cabeça de um bode. E é claro, eles ignoravam, desde os princípios mais remotos, que a barba era considerada um símbolo de majestade, de paternidade e força geratriz. Chamava-se símbolo de Baphomet, palavra que em cultismo significa batismo e sabedoria. Esse símbolo, juntamente com o galo, eram apresentados ao candidato durante a cerimônia de iniciação. Baphomet, para mostrar-lhe um novo batismo como o princípio de uma nova vida, e o galo, a ave que anuncia cantando o romper da aurora, para anunciar-lhe uma nova luz. Em vários templos pertencentes à ordem, foram encontrados outros signos e emblemas inseridos em baixo-relevos, em figuras esculpidas em desenhos geométricos. Os templos mais famosos da ordem tinham as paredes e as colunas decoradas com vários símbolos gnósticos: o esquadro, o compasso, a régua, a esfera celeste, o pentagrama, o candelabro e muitos outros. Num monumento templário da Alemanha, foi encontrado um tabernáculo, que é uma rara obra de arte. Na tampa se vê esculpida uma imagem da natureza representada pela deusa Ísis, completamente nua. Numa das mãos sustenta o disco solar e na outra o crescente da lua. Aos seus pés uma caveira, e entre um pentagrama e uma estrela de 6 pontas, representando o sistema planetário e as sucessivas purificações da alma através das 7 esferas celestes. Nas outras faces, vêem-se várias alegorias referentes às cerimônias da iniciação, que representavam as provas da terra, as provas do ar, da água e do fogo. O pórtico do templo contém um baixo relevo do túmulo de Cristo, igual ao que existe na famosa Catedral de Notre-Dame em Paris. Nas colunas, vemos outras representações das provas de iniciação: o falo, a vagina, a cruz e os mistérios egípcios. Quando Clemente V tomou conhecimento das declarações contidas dos inquisições aos prisioneiros templários, sua atitude mudou drasticamente. De defensor, tornou-se um acusador res. E até então não se sabe bem a razão dessa atitude. Mas buscaremos esclarecer parte por parte as suas razões. A Santa Sé encontrava-se por acordo entre Clemente V e Felipe IV, encravada em território francês, mais precisamente em Avignon. Por essa razão, encontrava-se na realidade prisioneira de Felipe IV, que disso se aproveitou para intimidar o Papa, inclusive ameaçando de morte com o uso de força física. Nada podendo fazer, uma vez que se encontrava sob o jugo de Felipe e temendo a própria vida, Clemente buscou ceder a seus caprichos. Porém, essa não foi a única razão. A Santa Sé, mesmo prisioneira dentro do território francês, período em que mais tarde seria conhecido como o segundo cativeiro da Babilônia, ainda buscava protelar ou desconversar o rei, pois sabia que os intuitos reais eram vergonhosos e que iriam manchar não só a história da França, como também a de Roma, deixando uma nódoa vergonhosa na história do catolicismo. E o Papa, após ler os interrogatórios, muda drasticamente a sua atitude. O que teria feito o Papa mudar tão de repente essa atitude? Segundo consta, Clemente ficou sabendo a verdadeira história de Baphomet, que era realmente que o tinha assustado, a ponto de fazê-lo condenar aos templários. Mas qual era essa verdadeira história, nunca comentada pela Igreja Católica, e que até hoje permanece segredo? Buscaremos erguer apenas uma pequena ponta do véu de Ísis para contá-la. A perseguição e a proscrição e o preconceito são sinais
que acompanham os buscadores da verdade desde os limiares do tempo. Jesus, Apolônio de Tiana, Jacques de Molay, Paracelso, Agripa, Cagliostro foram mártires que desafiaram a ignorância, a superstição e a cobiça dos profanos, em nome da verdade maior, enfrentando a dor e o descaso para que as gerações futuras pudessem compreender a grande obra do grande arquiteto do universo, através da busca do Deus interior, que é a evolução. A Igreja Católica, ela se utilizou dos mais absurdos argumentos para perseguir, torturar, executar e expoliar as riquezas de milhares de inocentes e, ao mesmo tempo, que tentava desesperadamente calar aqueles que realmente haviam encontrado a chave dos grandes mistérios, proscrevendo os druidas, os cátaros, os maçons e os templários, sob o pretexto de serem adoradores do diabo. Enquanto os cátaros viram o fim de seu império em 1224, com a tomada da fortaleza de Montségur, nos Pirineus, os cavaleiros templários conseguiram salvar os ensinamentos da ordem pelos esforços de Jacques de Molay, que, mesmo capturado no fundo da sua prisão, criou 4 lojas em Nápoles para o Oriente e em Edimburgo para o Ocidente, a qual mais tarde foi transferido para Tomar em Portugal, e em Estocolmo para o Norte e em Paris para o Sul, sob a denominação de maçonaria oculta. Os pretextos utilizados pelo alto clero, sob a influência de Filipe IV, também titulado Felipe o Belo, eram que os cavaleiros do templo praticavam a sodomia, escarravam sobre Cristo, renegavam a Deus, conversavam com um grande gato negro, copulavam com diabos, acima de tudo, e reconheciam o símbolo panteístico dos grandes mestres em magia negra, prestando honras divinas ao ídolo monstruoso de Baphomet, para que a Igreja Católica, que também representava Maomé, a quem os templários foram acusados de venerar. Os cavaleiros da Ordem do Templo realmente saudavam uma figura híbrida, composta da união de diversos pentáculos, cujo nome popular de Baphomet ainda é capaz de levar ao desespero a grande maioria dos profanos, por ignorarem seu sentido cabalístico. O nome Baphomet, ele foi escrito na sua forma original, Baphomet, e deve ser lido ao inverso, como todo cabalista faria, na língua do fogo, de trás para frente. Temor-Ab, que oculta. Temor-Ab. 3 abreviações para a chave de expressão. Temple Omnium, Omnium Pastis Abbas, que significa Pai do Templo, Paz Universal dos Homens, ou seja, Cristo Cósmico. A figura do andrógeno mágico servia a 3 propósitos. 1. Amedrontar e afastar os profanos do reduto do Sagrado Templo. Testar a coragem e o conhecimento dos novos cavaleiros, evitando que os covardes supersticiosos se infiltrassem na ordem. E velar o simbolismo sagrado aos olhos do leigo. A figura de Baphomet, ou melhor, Baphomet, é nada mais do que uma esfinge, ou seja, uma combinação de animais com a figura humana, diferindo do bode de Mendes por apresentar um facho luminoso entre seus chifres, formando a letra hebraica Shin, símbolo do equilíbrio divino entre as forças do Od, força ativa, e a força do Ob, força passiva, com a força equilibrante Aur. Outra diferença entre Baphomet dos Templários e o bode de Sabá negro é o pentagrama, ou a estrela flamejante dos maçons, não o pentagrama invertido entre seus olhos, que é por si só um símbolo de magia negra, de magia branca. A cabeça reúne caracteres de cão, burro e touro, e se assemelha a um bode. Os chifres, desde a antiguidade, representam o sinal de sabedoria. E representa também a mente do homem materialista embrutecida. Hoje, a ciência se diz descobridora da mente triádica, geradora de todos os egos que devemos dissolver a fim de conhecermos o nosso eu divino. A parte interior está coberta, representando os mistérios da oração universal,
indicada somente pelo caduceu, que está no lugar do órgão gerador, simbolizando a vida eterna. O ventre, coberto de escamas, representa a água, as penas que sobem até o peito representam o volátil, o círculo que está sentado representa a atmosfera, os seios que são de mulher, trazendo assim da humanidade os sinais redentores da maternidade e do trabalho. Ele se senta num cubo, símbolo da pedra filosofal e da cruz de Hermes. Suas pernas são a de um bode, cujos fortes cascos podem levá-lo aos pontos de difícil acesso às alturas descomunais. Suas asas angelicais representam a capacidade de elevação espiritual, Asiá, Yetzirá, Priá e Atzilut. Seus chifres são um antigo símbolo de sabedoria e divindade análogos ao de Moisés. E o facho luminoso traz a luz do Salvador, Yoshua. Cabe lembrar que na Judéia, 2 bodes eram consagrados, um puro e outro impuro, sendo o puro sacrificado, enquanto o outro era mandado para o deserto inóspito, para expiação dos seus pecados, a fim de reconquistar a liberdade. Esta alegoria é análoga à do exílio da capela, a expulsão de Adão do paraíso e a promessa de redenção feita com a vinda do Cristo, a razão pelo qual os gnósticos também devam ao Cristo libertador a figura do bode. Então, só concluindo, essa figura monstruosa e temida até os nossos dias não passa de um hieróglifo, que não difere muito das esfinges do Egito e da Pérsia, sendo também análogo à visão de Ezequiel. É, pois, a representação do grande arcano mágico, um enigma decifrado para o iniciado, cuja compreensão da grande obra de Deus e sempre foi um motivo de pânico e desconfiança para os olhos do mundo profano. Esta verdadeira simbologia a respeito da figura venerada pelos templários, que tanto fez o Clemente V tremer, e que, ao saber dela, da veneração templária, como de outros templários, a decifro, viu a necessidade de condená-los e de extingui-los para que essa verdade não saísse da Santa Sé. No entanto, existem outras lendas que carregam alguma verdade e também fazem o Papa tremer. Uma delas fala da própria origem de Bafomé e a outra explica as verdadeiras origens de Cristo segundo a versão templária. A primeira conta que um certo jovem, filho de uma nobre família da cidade de Sidom, na Fenícia, amava apaixonadamente uma jovem que veio a falecer, antes mesmo que o jovem a conquistasse. Louco de amor e cheio de desejos, certa noite o jovem apaixonado invadiu o túmulo da sua amada e, com a mente transtornada, abriu o túmulo e saciou sua paixão sobre o cadáver da infeliz. Nesse instante, o jovem fidalgo ouviu uma voz misteriosa que lhe dizia: volte aqui, decorrido 9 meses, e encontrarás o fruto do crime hediondo que acabas de praticar. Na data fixada, o jovem voltou ao túmulo e levantou a tampa, e com surpresa viu uma cabeça barbada que recolheu e levou consigo. Esta cabeça era dotada de poderes estranhos, entre os quais de proferir oráculos sobre o passado, presente e o futuro. Para o mundo profano, a lenda contada pelos templários nada mais é do que um repugnante de um necrófago, mas, para os iniciados familiarizados com interpretações simbólicas e esotéricas dos mistérios iniciáticos, a lenda da cabeça misteriosa encerra um tema muito profundo. Os iniciados sabem, por exemplo, que a Virgem violentada representa a deusa Ísis, e que reconhecem na lenda a eterna alegoria dos amantes de Ísis. Aquele que ousa erguer os véus de Ísis e interpretar com sabedoria a inteligência e seus segredos e mistérios, obterá o batismo da sabedoria e será superior em glória, poder e força. Esta alegoria é velha e, com o tempo, é a mãe de todas as alegorias esotéricas, entre as quais figura a alegoria da árvore do conhecimento, cujos frutos, uma vez colhidos, farão do iniciado que os comer um Deus. Finalmente, os iniciados dos mistérios de Ísis reconhecem na lenda a fórmula esotérica muito usada pelos alquimistas. A primeira matéria recolhe-se no sexo de Ísis. O castelo medieval de Gisors, a última sede e fortaleza da Ordem do Templo, é um livro simbólico cheio de sabedoria para aqueles que souberem ler e interpretar.
E a respeito desse castelo, e eminentes historiadores já escreveram inúmeras obras, e muitas outras ainda podem ser escritas antes que esse assunto se esgote. Entre as inscrições misteriosas que se encontram no interior desse castelo e da igreja de Gisors, se vê essa: Isis Iassis Invu, Cain Sinu Fe, Isi Emissa Es Ei Lis, ou seja, Isis está oculta no Vexim e enviada, felizmente, por teus filhos. Quos sideri temp, um ortum es uma rosa spiri, quando octa procedes in corpore sidis, ou seja, que a constelação que foi engendrada pelo templo e a rosa é preciso aspirar. Se fores cauteloso, caminharás sabiamente sobre o corpo de Isis. Essas informações e conhecimentos para um profano são por demais espantosas, causando quase temor, mas interpretando por iniciados, causam verdadeiras felicidades e trazem conhecimentos que o Papa não admitirem serem propagados. Os cavaleiros templários eram amantes inveterados e usuários de crânios humanos de todos os tamanhos e formas, incluindo crânios metálicos e de cristais. A identificação dos templários com os crânios humanos se refletiu num dos símbolos mais proeminentes dos cavaleiros, a chamada de Roger Joly, que é o sinal pirata ou símbolo reconhecível do crânio humano com os ossos cruzados, que é o símbolo da Ordem Squadrones. Este símbolo representado tanto na utilização dos templários, no cerimonial de crânios com imagens idólicas, bem como a sua prática de alquimia, uma das etapas foi chamada de Deadhead, que se representou codificada com um crânio humano. E os crânios humanos foram tão populares que os templários, pois acreditavam que eles detinham o poder espiritual dos seus proprietários. E assim, para melhorar continuamente e emanar essa essência e poder do seu ambiente, esses crânios eram colocados numa redoma de cristal com raios de prata. O crânio de João Batista, que teria sido descoberto pelos templários durante a Quarta Cruzada em Constantinopla, também foi um crânio que eles passaram a ostentar e passaram a cultuar. Os templários eles alegaram que o crânio de João irradiava o mesmo tipo de poder do Espírito Santo e o mesmo poder quando estava unido ao corpo de João. E no intuito de fortalecer suas cerimônias e iniciações, o colocaram sobre os seus altares elevados. Outros crânios humanos, particularmente estimados pelos templários, eram aqueles que tinham sido possuídos por santos cristãos e grandes mentes do passado e de sua organização. A fim de ampliar e conduzir o poder que emana dos crânios para fins cerimoniais, eram muitas vezes envoltos em um metal altamente condutor, como ouro e prata. Em seguida colocados em relicários nas formas geométricas, incluindo tetraedros, octógonos e pirâmides. Ok? No próximo programa, pessoal, aqui vocês esperam que tenham gostado aí de tudo que nós falamos sobre os templários, nós falaremos sobre o nazismo esotérico. Ok? Espero que vocês tenham gostado do programa e até o próximo. Tchau.